Olá, me chamo Nayara Mirley Soares Miguel, sou acadêmica do curso de Farmácia da Faculdade São Francisco da Paraíba. Estou cursando a cadeira de Fisiologia Humana com o professor Anderson Rolim e eu vou falar para vocês um pouco sobre a hipertrofia muscular. Gente, a hipertrofia muscular corresponde ao aumento da massa muscular, que é o resultado do equilíbrio entre três fatores, que são a prática do exercício físico intenso, a alimentação adequada e o descanso. A hipertrofia pode ser conseguida por qualquer pessoa, desde que ela siga um plano de treino adequado para o seu objetivo, tenha uma alimentação correta e descanse os grupos musculares pelo menos 24 horas antes de trabalhá-los novamente, pois a hipertrofia não ocorre durante o treino, mas sim durante o descanso. O processo de hipertrofia deve ser acompanhado por um profissional da educação física qualificado, além de um nutricionista, para que a alimentação esteja em concordância com o treino, que a pessoa não sofra consequências, como, por exemplo, as câimbras ou alterações no funcionamento de alguns órgãos, que isso pode acontecer. No exercício físico, os músculos sofrem pequenas lesões em suas fibras. E após o treino, o organismo começa a repor e reparar as fibras musculares perdidas ou danificadas, promovendo o aumento do tamanho do músculo, que é o processo de lesão das fibras musculares. Acontece devido ao estresse muscular, que pode ser por causa da sobrecarga ou também devido à realização de exercícios com uma carga superior a que os nossos músculos estão acostumados. E isso induz a um processo de adaptação muscular e resulta em hipertrofia. O processo de estresse também pode ser percebido devido à sensação da queimação do músculo, durante ou após a realização do exercício. Isso pode acontecer devido ao inchaço das células musculares por causa do acúmulo de sangue, glicogênio e outras substâncias no seu interior, o que estimula o aumento da massa muscular. Como fazer um treino para a hipertrofia? O treino para a hipertrofia deve ser estabelecido por um profissional da educação física qualificado, de acordo com as características da pessoa. Normalmente, esse tipo de treino é feito de maneira intensa. Pode ser 3 vezes na semana e com o uso de carga elevada. Para quê? Para que isso potencialize o processo da hipertrofia. Não só a hipertrofia, mas a prática de exercícios físicos no geral possui uma série de benefícios, como, por exemplo, o aumento da disposição física, diminuição do percentual de gordura corporal, a prevenção de doenças e melhora também a capacidade cardiorrespiratória. É importante que os exercícios para hipertrofia trabalhem o corpo por inteiro, mas com descanso de pelo menos 24 horas para que o grupo muscular trabalhado possa ser recuperado. Um erro comum nas academias quando se trata de hipertrofia é os homens treinarem apenas os membros superiores e as mulheres apenas os membros inferiores. A longo prazo, isso pode resultar na assimetria do corpo, dores nas costas e no caso de homens que não treinam pernas, pode resultar em problemas osteomusculares, já que a perna é responsável pela sustentação do corpo. O processo de hipertrofia é lento, devendo os primeiros resultados aparecerem após 6 meses. Por isso é importante persistir no exercício e na alimentação. A dieta para hipertrofia deve ser feita por um nutricionista e consiste no consumo de mais caloria do que se gasta, sendo normalmente rica em proteínas que auxiliam no processo de recuperação das fibras musculares. Nós, seres humanos, possuímos 660 músculos espalhados pelo corpo. Este número e sua disposição são determinados geneticamente e não se modificam de uma pessoa para outra. No entanto, o tamanho de cada um destes músculos, assim como a predominância do tipo de fibra, varia consideravelmente entre as pessoas. O volume muscular é determinado por condições genéticas e pelas características da atividade física a qual o indivíduo é submetido. Vários tipos de exercícios estimulam algum aumento de massa muscular, embora os exercícios resistidos sejam os mais eficientes nesse sentido. O processo de hipertrofia tem sua origem em um princípio básico dos organismos vivos, a auto-organização, isto é, ao afastarmos nosso organismo do equilíbrio, ele reage por intermédio de reações complexas para alcançar novamente o equilíbrio. Por vezes, estas reações levam ao surgimento
de uma nova configuração, na qual o organismo está mais apto a superar desafios semelhantes ao que provocou o desequilíbrio. No processo de aumento de massa muscular, os estímulos que afastarem o sistema do equilíbrio podem ser causados pelo treinamento de força. Este treinamento promove estresses tanto mecânicos, pequenos danos nas fibras, quanto os metabólicos, acidose e hipoxia. O organismo reage a estes estresses com a ativação de fatores imunológicos, hormonais, genéticos e bioquímicos, que resultam em um aumento do tamanho das fibras, que sofreram esse estresse. O resultado é uma fibra mais forte e mais resistente a lesões, em decorrência juntamente às adaptações do organismo ao treinamento. O processo de hipertrofia está relacionado diretamente à síntese de componentes celulares, particularmente dos filamentos proteicos, que constituem os elementos contráteis, além do espessamento das miofibrilas da célula. Novos sarcômeros são formados pela síntese proteica acelerada e correspondentes reduções no fracionamento proteico. Aumentos significativos são observados também nas reservas locais de ATP, fosfocreatina e glicogênio. Isso também representa uma pequena contribuição para o aumento global do volume muscular. Além disso, o tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares sofre aumento em resposta ao treinamento, o que de forma discreta ainda colabora com a hipertrofia. Eu vou falar agora sobre alguns estímulos para a hipertrofia muscular, que são transição de DNA, mTOR, microlesões, MGF, células satélites, alterações na osmolaridade e miostatina. mTOR é um sinalizador intracelular da categoria serina-treonina, que tem uma participação decisiva no processo da hipertrofia muscular, na medida que é um regulador-chave das atividades de DNA e RNAM. Portanto, tão importante quanto pensar na participação gênica, é fundamental se pensar em como se pode aumentar a atividade do mTOR, para se potencializar a expressão da síntese proteica. De fato, os fatores que ativam o mTOR têm sido alvo frenético de estudos no momento. Sabe-se que atualmente o hormônio IGF e a presença de aminoácidos ativam o mTOR. Já tem sido evidenciado também que o estímulo mecânico muscular, treinamento muscular, depende da participação do mTOR para resultar em síntese proteica. Microlesões. As microlesões são danos musculares. Podem ocorrer em diferentes magnitudes dependendo do tipo de contração, com ênfase nas ações musculares excêntricas, tipo de exercício, principalmente o treinamento de força e a corrida em plano declinado, velocidade de movimento e tempo de intervalo entre as séries, estresse metabólico e treinabilidade do indivíduo. Os danos geralmente ocorrem nas linhas Z dos sarcômeros, no sarcolema, no retículo sarcoplasmático, na lâmina basal, nas mitocôndrias e no tecido conectivo, sendo todos estímulos locais para hipertrofia. MGF, fator de crescimento induzido por estresse mecânico. Outro estímulo local para a hipertrofia muscular é o chamado MGF. Trata-se de um fenômeno específico das células musculares que consiste em converter estímulos mecânicos em sinais biológicos. Estas alterações são traduzidas por meio do citoesqueleto, através de intrígenas e por canais de íons ligados à membrana, que desencadeiam uma cascata de reações afetando células satélites, ribossomos, fatores de iniciação eucarióticos, estímulos mecânicos como o estiramento, que é o alongamento, ou a tensão, a carga, ativam o mTOR e a transcrição do DNA e, consequentemente, o aumento da síntese proteica.
Células satélites. As células satélites mononucleadas são células ricas em material genético e elas estão localizadas entre a membrana plasmática e a membrana basal das fibras musculares. Nesta região, elas se encontram comprimidas, o que inibe sua atividade. Porém, quando a fibra muscular sofre um pequeno dano, microlesão, sem um rompimento da membrana basal, estas células se fundem e migram para o sarcolema, formando novos núcleos, como os núcleos da fibra muscular adulta, que não tem a capacidade de realizar mitose. Sua multiplicação se deve à fusão das células satélites. Então, o papel destas células é aumentar a quantidade de material genético na fibra muscular. Alterações na osmolaridade. A vasodilatação local, o aumento da permeabilidade e a migração de células promovidas pelo exercício alteram o estado metabólico celular e o funcionamento da bomba de íons fica prejudicado. Os íons de sódio, que normalmente são retirados do espaço intracelular, passam a se acumular, o que causa movimentação osmótica de água para dentro da célula, fazendo aumentar o seu volume. O edema e as alterações na osmolaridade fazem com que as células satélites migrem para o local do trauma e iniciem a regeneração muscular. Vários estudos demonstram que os mecanismos envolvidos nas alterações osmóticas produzidas pelo exercício têm participação no ganho de massa muscular. No entanto, se a magnitude deste aumento muscular é significativo, isso ainda não está bem estabelecido. Miostatina é outro mecanismo envolvido na hipertrofia muscular. É a regulação da atividade da miostatina, um fator de crescimento precisamente, uma proteína com atividade de enzima que funciona como fator de crescimento, controlado pelo gene GDF8 e responsável pela inibição do crescimento muscular.